programador, fala programadora, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei, quem sabe? Ai, ai. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós já temos um projeto com cadastro de contas a pagar e receber, cadastro de fornecedores e clientes, vínculo entre as contas e um fornecedor ou um cliente, etc. Posso fazer a baixa de uma conta do jeito que ela é. E agora nós precisamos vender o nosso projeto, certo? E o pessoal de venda falou assim pra gente: olha, galera, nós não podemos deixar que a pessoa faça mais de 100 lançamentos por mês. A pessoa só vai poder fazer mais de 100 lançamentos se ela pagar. Então nós temos uma regra de negócio, certo? E a nossa regra é: a pessoa não pode fazer mais de 100 lançamentos no mês. E nós temos que pensar, porque o que é um lançamento no mês? É quando a pessoa está fazendo a inserção de um registro no banco de dados dentro daquele mesmo mês. Mas existem possibilidades. Vamos pensar que a pessoa descobriu que você não deixa ela inserir um registro dentro. Não deixa você inserir um registro dentro do mês que ela quer, se já ultrapassou 100 lançamentos, mas ela descobriu que ela consegue inserir um registro para uma data futura e depois na atualização atualizar para o mês, porque a gente não estava lidando na atualização. Então é muito importante que essa regra esteja bem feitinha e que para que nós possamos aí deixar o nosso sistema realmente à prova de falhas com essa regra, tá bem? Essa aula provavelmente vai ser uma aula um pouquinho maior e nós vamos começar a fazer coisas no banco de dados, porque eu vou mostrar para vocês qual seria a ideia fazendo isso com queries para depois a gente ir para o código e criar uma regra, tá bem? Então, vamos a isso. Vocês já devem estar vendo o meu computador e também já devem estar vendo o meu PyCharm. E agora, vamos ver o meu banco de dados. Então, eu tenho aqui algumas contas a pagar e receber, certo? Então, o que eu não quero é que a pessoa tenha contas a pagar e receber, tá bom? Com uma data de baixa no mesmo mês, tá? Mais ou menos, não é uma data de baixa, e sim a data de previsão daquela conta. Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque eu posso estar prevendo que aquela conta vai vencer em abril, mas eu paguei ela em maio. Então, a data prevista não é a mesma data da baixa, mas pode ser, tá bom? Então, nós vamos criar depois um novo campo que vai chamar data prevista e nós vamos modificar as queries para utilizar essa data prevista, tá bem? O que nós precisamos saber aqui? Nós precisamos saber como fazer uma query buscando pelo mês. Então, Postgres, SQL, query by month. Ok? Então, query by month. Eu quero fazer um select pelo mês. Então, aqui ele está fazendo um select pelo mês. Só que não só pelo mês, né? Porque eu posso estar também no mês, mas no ano. Então, vamos lá. Postgres query by month and year. Eu acho que não é essa a resposta que nós queremos, mas eu acho que a partir dessa nós conseguimos chegar onde nós queremos. Então, vamos fazer um teste. Eu vou simplesmente copiar essa query e colar ela aqui no meu Dbeaver, só como cola. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select, asterisco from,
contas a pagar e receber, where, eu vou fazer a extração do mês de qual campo? Do campo data de baixa. Depois nós vamos colocar o campo de data prevista, não data baixa, tá bom? E eu vou colocar aqui onde o mês for maior que 10. Não. O que nós vamos fazer? Eu consigo fazer isso aqui, ó, galera. Eu consigo, além do select no banco, de todas as colunas, eu consigo selecionar uma outra coluna. Então eu quero ver o que o banco vai me retornar. Nós sabemos que aqui é o mês 11. Vamos ver o que o banco vai me retornar nessa query. Olha lá, vamos lá no último campo. Então aqui ele me retornou mês 11. E eu também consigo fazer isso aqui, ó. Extract month from data baixa. Eu não quero o mês, eu quero o ano. Provavelmente isso vai funcionar. Tá? Então, olha lá, ele já extraiu o mês e o ano. Se eu quiser saber qual é a quantidade que teve de lançamentos para um certo mês, eu preciso fazer uma query muito parecida com essa, mas com algumas modificações aqui. Opa. Ctrl+C não funcionou aqui por algum motivo. Provavelmente para ter o atalho errado. Eu preciso fazer um select count dessa tabela. Certo? Where o meu mês for igual o mês 11, e o meu ano, faltou um end aqui, né? Meu ano for igual a 2022. Eu acho que minha sintaxe está errada, mas eu vou rodar. Não, o igual pro SQL é só 1. Certo? Então ele conseguiu ali ver que tem um registro. Se eu quiser saber quanto que tem para o mês 10, ele vai falar 0 registros. Então, basicamente, nós precisamos de ser capaz, através do SQL Alchemy, executar uma query muito parecida com essa. Tá bem? E aí nós precisamos ver como escrever isso no SQL Alchemy, já que não é algo tão... como que eu posso dizer? Já que não é algo tão comum, feito toda hora, tá bom? A primeira forma, pensando em Python, nós podíamos simplesmente pegar todas as contas que existem no banco e depois contar elas. E fazer um if, se o ano for, fazer um filter com Python, mas isso não é bom. Nós podíamos fazer isso também, pegar um select asterisco from aqui e depois ver o tamanho que o array retornou, se foi um registro ou não. Mas o que a gente quer fazer é realmente uma query que seja o mais enxuto possível, porque é uma query que vai executar mais rápido e que vai retornar aí para a gente algo pronto e fácil de utilizar. Tá bem? Então vamos lá. O que nós precisamos fazer agora? Usar o Google e pesquisa é algo muito importante. Porque seria muito fácil eu abrir a documentação e já mostrar para vocês como fazer um extract, certo? Mas e como que eu pesquiso isso? Então eu tenho que fazer o seguinte, Postgres, SQL, SQL Alchemy, extract, olha aqui. Então, existe uma função auxiliar lá no nosso filter que chama extract, certo? Então, nós podemos utilizar
essa funcionalidade. Você pode usar o filtro com o campo date dessa forma e vamos ver se isso funciona. Então, o que nós vamos fazer aqui no nosso projeto? Voltando aqui para o nosso projeto, lá no nosso roteador. No nosso roteador de contas a pagar e receber, certo? Na hora que a pessoa está criando uma conta, tá bem? Eu vou ter um outro método que chama valida número de registros. E esse valida número de registros, o que eu tenho que passar para ele é simplesmente o meu contas a pagar e receber request ou a data que eu estou querendo inserir aquele registro, tá bom? Então vamos lá. Esse meu valida número de registros, ele vai ser uma função. Tá bem? Vamos lá. Def valida número de registros. E aí eu quero fazer uma query, certo? Então eu vou fazer db.query. E o que eu quero consultar? Eu quero consultar o fornecedor. Opa! Fornecedor cliente não, né? O conta a pagar e receber. Fazendo um filter by. Tá bem? Vou fazer um filter by. E esse meu filter by vai ser pelo o quê? Vamos voltar lá no nosso exemplo. Eu vou passar um extract. O year, o date igual tal número e a mesma coisa aqui. Então vamos lá. Extract. Tá? E ele vai falar que não tem um extract. Vamos lá. Importar. Eu vou importar lá do SQL Alchemy. Tá vendo? Importei o extract do SQL Alchemy. Pronto. Então, eu vou fazer o extract e vou falar o que eu quero extrair. Então, eu quero extrair o ano. Tá bom? O ano. Opa. E eu quero extrair o ano de qual coluna? Da coluna contas a pagar e receber. Ponto. Data da baixa. Por enquanto, nós estamos aqui exemplificando com a data da baixa. Já já nós vamos fazer o campo certo, mas nós precisamos de pensar em como fazer, tá bom? E aqui a minha query vai ser, por enquanto, fixa. Igual. O ano vai ser 2022. Ponto. Filter by. Vou passar o extract de novo. E aí o extract agora vai ser por mês. Aqui não é data da baixa, né? Ah, sim, é data da baixa mesmo, desculpa. Então, data da baixa, tá certo. Aqui nós podemos quebrar linhas dessa forma ou dessa forma também, tá? Eu prefiro sempre quebrar linhas no parênteses, então aqui filter by. Nós podemos fechar um filter by aqui e começar outro filter by aqui, tá bem? Eu prefiro dessa forma, tá bom? E aqui nós podemos fazer um count e abastecer esse valor numa variável chamada quantidade de registros. Vai receber essa query, quantidade de registros. Eu vou dizer que isso aqui me retorna um int. E eu vou fazer um return da quantidade de registros. Bem? Eu posso reformatar o meu arquivo e pronto. Eu já tenho uma função que chama valida número de registros. Mas veja bem, essa função não está validando, né? Ela está simplesmente recuperando o número de registros. Então vamos criar uma outra função que vai usar a função recupera número de registros. Recupera
número, registros. E aqui olha que legal que nós podemos fazer. Isso aqui vai ser igual o mês 11. Nós podemos pedir para passar o ano. Vamos deixar em português, aí o mês. E aqui eu vou colocar o ano. E aqui eu vou colocar o mês. Ah, Anderson, como que eu posso validar que isso está funcionando? Bom, existem várias formas. A primeira forma é na hora de criar uma conta. Simplesmente eu posso chamar essa função aqui, recupera o número de registros, vou passar o DB, o que ele pede para passar ali para ele? O ano e o mês. Então, 2022, 11. E o velho e bom print. Já vai nos ajudar muito, tá bem? E vamos ver se pelo menos a nossa função está fazendo o que deveria fazer, igual a nossa query fez, tá bom? A nossa query manual. Vamos lá, rodar. Rodei. Então, eu coloquei aquele código no criar conta. Então, eu tenho um post para criar conta aqui, certo? Vamos dar um tryout, a descrição. Teste. O valor vai ser 1000. O tipo a pagar e o fornecedor cliente, por enquanto, nulo. Tá bem? Não quero cuidar do fornecedor cliente. Vamos executar. Olha, ele deu um erro 500. E aí começa a brincadeira de descobrir o que aconteceu, né? Vamos ao PyCharm. Ah, ele falou que o filter by precisava de uma posição, mas duas foram dadas. Aí ele precisava de um parâmetro e eu passei duas. Filter by, ponto. Filter by. Filter. Ponto. Filter. Ele não deixa passar. Deixa eu ver como passar vários filtros. Scan Alchemy Filter by Many. Ele diz que eu posso sim usar o filter e passar simplesmente como vamos ver o que tem de errado aqui. Dentro do filter by eu estou usando o extract com o ano e dentro do extract tem alguma coisa errada aqui no meu extract. Vamos olhar porque não é o filter by, só filter. Aqui filter. Filter extract year igual a ano. Ponto count. Dentro do filter eu passei esse cara. Vamos ver se está certo. E eu poderia chamar o filter de novo, segundo ele. Posso. Assim seria o melhor dos mundos, né? Mas ele não quer deixar. Então a gente tem que tentar deixar bonitinho de uma forma melhor. Filter. Stretch. Filter.
o mês. E o mês vai ser o conta pagar receber, ponto data da baixa, igual a mês. Pronto. Filter by. A gente usou o filter by, mas foi no outro roteador. Foi um pouco diferente o filter by no outro roteador. Eu acredito que o filter também funcione. Tem alguma diferença entre eles, depois nós podemos ver. Ou vocês podem ver, né? Vamos executar. De novo. Deu o erro. Aqui, extract mount from contas a pagar e receber data da baixa. Mas lá na nossa query, olha aqui, um detalhezinho, né, gente, que já não funciona. Era o erro de onde o parênteses estava fechando. E 201. Então ele criou e provavelmente ele printou ali pra gente. Olha lá, o nosso count funcionando. Quer dizer que nós já temos uma funcionalidade que recupera o número de registros. Agora nós precisamos criar uma nova funcionalidade. Valida se pode lançar novas contas ou se pode registrar novas contas. Esse cara que a gente sabe que ele vai devolver um booleano, ele vai devolver aqui se pode ou não. Por enquanto ele retorna que sim, que pode. E se nessa validação der algum erro, eu posso retornar uma exceção ou algo do tipo também. Tá bem? Então valida se pode registrar novas contas. Esse método, ele vai utilizar esse método recupera número de registros. E o que ele vai receber aqui como parâmetro, tá? Eu vou fazer com que ele receba a mesma coisa, o DB, o ano e o mês. Mesma coisa. E aqui eu vou fazer, recupera número de registros, vou passar o DB, o ano e o mês. Só mês. O DB, o ano e o mês. Eu vou fazer isso aqui. Se isso aqui for maior do que 100, eu retorno que ele não pode registrar novas contas. Tá bem? Simples assim. Então agora eu tenho uma função, um método que recupera o número de registros e outra que valida se aquilo é maior que 100. O que mais que eu preciso? Eu preciso chamar essa função, tá? E eu posso criar ainda uma outra função, def lança exceção quando ultrapassar o número de registros. E aqui, esse lança exceção quando ultrapassar o número de registros, eu posso passar para ele um DB session e um contas apagar e receber request. Quer ver aqui? Um put, não put ou não post. Eu posso passar um contas apagar e receber request. Por quê? Tudo que eu preciso vai estar contido dentro desse cara. O ano, o mês e tudo mais. Então eu posso simplesmente passar esse cara e um DB.
Deixa eu ver como que eu passei o DB, se eu tipei o DB. Tipei, sim, o DB é do tipo Session. Fechou? Esse cara aqui, a gente sabe que ele vai ser do tipo none, ele não retorna nada. E o que ele vai fazer é simplesmente uma validação. Que é, valida se pode registrar novas contas. Ele vai passar o DB, vai passar o conta pagar e receber request, ponto. Alguma data, e o conta a pagar e receber request, ponto, outra data, por exemplo, mês e ano. Então, isso vai ter que ser passado para essa conta. Se essa validação não passar, ele vai lançar uma exceção. Então, ele vai fazer o seguinte: se if, eu não preciso de parênteses aqui, certo? Me esqueço às vezes, porque tem linguagens que precisam de linguagens que não. Vamos lá. Então, se isso acontecer, eu vou lançar uma exceção. Uma exceção de negócio com código 422. Essa exceção vai ser o seguinte: você não pode mais lançar contas para esse mês. Vou lançar aqui. Tá bem? Então, simples assim. Vamos melhorar aqui para ficar um pouquinho mais bonito. Aqui eu faço a validação. Isso aqui poderia estar ali em cima mesmo, dessa forma. Aqui. Esse aqui não precisa estar aqui, pode estar aqui. Agora eu peço para ele reformatar o arquivo e fica tudo muito bem. Só que percebam que eu não tenho na minha requisição nem o ano nem o mês, porque eu ainda não estou enviando a data que eu gostaria de lançar registros, certo? Eu só estou enviando um registro e ele não coloca data nenhuma. Então agora nós vamos começar a modificar o nosso código para que isso aconteça. Então, vamos lá. Na nossa tabela, no nosso modelo de conta a pagar, eu tenho a data da previsão, que também é uma data do tipo datetime. Também é uma coluna do tipo datetime, claro. O que eu preciso fazer? Alembic, né? Vamos lá, Alembic, generate, revision, auto-generate, adiciona data previsão em uma conta. Pronto, vamos ver se isso vai funcionar. Então, olha lá, ele adicionou a data de previsão em uma conta, tá bom? Eu poderia ainda criar duas outras colunas, uma data com mês e uma data com ano, mas por enquanto não é preciso, tá? Mas eu poderia para facilitar a nossa query. Então aqui ele está criando essa coluna, então aqui é só fazer um alembic upgrade head. Provavelmente lá no nosso banco de dados nós já vamos ter essa nova coluna, data previsão. E o que vai acontecer com essa data de previsão? Eu vou dizer aqui que ela não pode ser nula. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um alembic downgrade para ele desfazer essa última migration. O downgrade ele tem uma particularidade. Alembic downgrade. Você tem que passar a quantidade que você quer que ele desfaça. Então eu quero que ele desfaça só uma. Então eu vou falar para ele voltar menos 1. O que aconteceu quando eu fiz esse downgrade? Ele foi lá na minha tabela, certo? E removeu aquele campo. Olha que coisa bonita. Por que, galera?
o que que eu quero, tá, fazer? Eu quero que realmente tenha uma coluna, mas essa coluna, a data de previsão, ela não pode ser nula. Ela tem que sempre estar preenchida, tá? Isso é importante, porque nós vamos garantir que nunca ninguém consiga inserir um registro sem essa data. Tá? Então, de novo, nós vamos gerar a migration, né? E aí eu vou fazer um Alembic Upgrade Head. E ele vai falar que não consegue fazer isso, porque já existem registros no meu banco de dados, olha lá, que não tem aquela coluna. Então, o que eu posso fazer, né, é criar um valor default, tá bem? Para que isso aconteça. Então, eu vou colocar assim, ó, default, datetime, now. Anderson, isso é ruim, né? Sim, é bem ruim o que eu estou fazendo aqui. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou fazer e depois vou desfazer. Porque eu só quero fazer isso para manter a compatibilidade do banco e não precisar deletar todos os registros. Tá bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar a migration criada, criar ela novamente, que agora ela provavelmente vai criar com valor padrão, tá bem? E vamos ver o que acontece quando eu rodo o Upgrade Head. Ele falou que contém valores nulos, tá? O que que acontece aqui? Vamos ver se esse default está refletindo no upgrade do Alembic. Vamos lá, Alembic. Bic create column with default value. E aí, ó, achamos um artigo que quer fazer exatamente o que a gente quer fazer, como adicionar um valor ou uma coluna que não pode ser nula para uma tabela já populada. Então, ele vai nos explicar o que fazer, tá bom? Olha lá. Olha o que ele fez, ó. Então, primeira coisa, ele colocou que sim, é possível que ela seja nula. Nós nem precisamos de fazer isso aqui no nosso modelo, tá bom? Olha que coisa boa. Nós vamos precisar mudar somente o nosso data de previsão em uma conta. Como que nós vamos mudar isso, né? Nós vamos primeiro permitir que ela seja nula, tá bom? E vamos lá, copiar. Depois nós vamos executar uma operação. Qual que vai ser essa operação? O que realmente essa santa pessoa que escreveu esse tutorial fez, né? O copy não quer funcionar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um update, contas a pagar e receber. Vou fazer um set, data de previsão igual a agora. Simples assim. E depois eu vou fazer um update no contas a pagar e receber, na coluna data de previsão, falando que ela agora não pode mais ser nula. Vamos ver o que vai acontecer. Alembic Upgrade Head. Pronto, nossa migração foi aplicada. Vamos lá no banco. E olha lá. Pronto, todo mundo ficou com a mesma data. Isso não tem problema, porque esse é o nosso bug de teste e a gente teve que adicionar essa funcionalidade agora, certo? Então, vamos lá. Feito isso, nós já temos o nosso campo data de previsão. Nosso campo já está aqui no modelo. E agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que esse campo também esteja na criação de uma nova conta, tá bem? Então, lá no contas a pagar e receber router, eu já tenho o meu request e também tenho o meu response. Então, aqui eu posso colocar o campo data da previsão. Ele pode ser, inclusive, aqui, ó,
logo abaixo, data da previsão, e ele é do tipo datetime. Ele não precisa ser none, porque eu tenho certeza que esse cara sempre vai estar preenchido. Olha que coisa legal. Né? O banco já tem uma restrição dizendo que essa coluna sempre tem que ter valor. Na requisição, agora eu também preciso receber o data de previsão, que é do tipo datetime. Então a pessoa precisa passar para mim um data de previsão, tá bem? Nós estamos ali trabalhando com datetime, com data de previsão, com horário, e talvez não seja a melhor abordagem. Talvez a melhor abordagem seja trabalhar somente com date. Porque nós não precisamos nos preocupar com horário. Porque uma conta ela paga naquele dia, mas não precisamos nos preocupar com horário, porque daria muito trabalho, certo? Então, vamos lá. Vamos pesquisar aqui, ó. SQL Alchemy Date. Aqui vão ter os tipos. E nós podemos procurar por date sem medo. Olha lá, date. Então, o date, ele tem um tipo do date, tá? E ele também tem o tipo datetime. Então, nós já sabemos que é fácil fazer isso, tá? Aqui agora, a nível do Python, vamos ver qual que é o date do Python. Python date. Ó, import datetime, datetime now. Só que eu não quero datetime, eu quero somente o date, certo? Vamos ver se tem algum jeito. Python date object without time. Ele vai falar para trabalhar com datetime sempre, tá? No nosso caso não vai ter importância de manter o datetime, tá bem? Não tem importância nenhuma mesmo, tá bom? O que nós vamos fazer é usar o date e vamos ver se só isso já funciona. É do pacote datetime, mas eu acredito que ele tenha somente o date. Olha lá, e tem, tá? Então aqui eu vou falar que isso é do tipo date e que isso também é do tipo date. E que isso aqui também é do tipo date. Não é para ter datetime em mais nenhum lugar, né? Para date.now, date. Provavelmente aqui ele não tem o now. Vamos ver o que date.today. Tá ótimo. Vamos fazer um refactor, depois nós vamos rodar os testes e se tiver algum erro, provavelmente nós vamos pegar, tá bom? E vamos voltar lá para o modelo. O nosso modelo de conta a pagar, ele é só do tipo date, não datetime. Não precisamos que seja do tipo datetime. Fica até mais fácil, tá bom? E agora, de novo, nós vamos pedir para gerar uma revisão. Altera os tipos datetime para date. E vamos lá. E não fez nada. Que beleza. Aquele cara chama Alembic. Alter column type. Vai ficar difícil. Alter column. Alter column. Tá bom? Também posso executar uma query manual. Não tem problema. Talvez isso resolva muito nossa vida nesse momento. Sem eu precisar de algo muito, muito complicado. Então eu vou fazer o seguinte, alter table. E qual que é a tabela que eu vou alterar? Vamos lá no banco. Contas a pagar e receber. Contas. Também tem o nome dela aqui em algum lugar, porque eu não preciso ficar indo e voltando, né? Contas a pagar e receber. Alter column.
E a coluna que eu vou alterar é data baixa pro tipo. Vamos ver os tipos de data no Postgres, né? Postgres date types. É importante. Postgres date types. Então, eu vou alterar para o tipo date, tá bom? E vamos ver se isso aqui funcionaria, bom? Ah, como que eu posso ver se isso vai funcionar? Rodando a query. Então, data da baixa para o tipo date. Primeiro vamos ver quais colunas que tem aqui na minha tabela. Eu tenho data previsão e eu tenho data da baixa. Então eu vou alterar para o tipo date. E agora a hora que eu fizer um select, olha lá, já alterou para o tipo date e é só fazer o mesmo para o data do previsão. E se eu quiser alterar para date time, ele também faz. Então vamos ver se funciona. Ó, não é date time, né? Aqui é time stamp. E se eu fizer um select, ele colocou um timestamp. O problema é que aí ele zerou o timestamp, mas enfim, eu consigo alterar de um jeito para o outro sem muito sofrimento. Tape date, aqui o tipo vai ser timestamp, né? Então, op.execute. Pronto. Eu preciso fazer isso aqui para o meu data da baixa e para o meu data previsão, né? Data previsão. Previsão. E o mesmo eu posso fazer aqui para o data previsão. Feito isso, eu posso rodar o meu Alembic Upgrade Head. Isso já deve resolver. E vamos ver se resolveu no banco, né? Pronto. Agora eu tenho a data. Isso é legal, né? Porque a data da previsão e a data da baixa já estão ali. E eu quero testar uma coisa com vocês, só para vocês verem que o downgrade realmente funciona. Então eu posso simplesmente fazer um downgrade. Olha lá, downgrade -1. E agora os campos já devem ter voltado para ser timestamp. Olha que legal. Quero fazer o mesmo upgrade sem modificar nada. Pronto. E olha que fish, né? Olha que legal. Oh, pessoal, fish é legal aqui em Portugal, desculpe. Ai, já tô virando um tuga. Pronto. Então, nós já preparamos o nosso sistema para conseguir rodar aquela regra, tá? E vamos agora fazer o que é necessário para isso acontecer. Então, aqui no meu contas a pagar e receber no roteador, no meu router, eu já tenho o meu método e ele recebe o ano e o mês, tá? Eu sei que aqui no meu request, tá? No meu request, cadê o meu request? Eu tenho uma data de previsão que é do tipo date. E se eu tenho uma data de previsão que é do tipo date, tá bom? Cadê aquela minha regra que está recebendo? Eu sei que eu posso pegar a data de previsão, ponto, year, e eu também posso pegar a data de previsão, ponto. Olha que coisa mais linda. E aí, com isso, eu já consigo fazer a validação, tá? Esse lance exceção, quando ultrapassar o número de registros, é um nome muito técnico, né? E não é isso que eu quero fazer em questão de negócio, certo? O que eu quero fazer em questão de negócio é realmente validar se eu posso registrar novas contas, tá? Esse método ele acaba ficando aqui um pouco meio que sobrando, porque a única validação que ele está fazendo é se é maior que 100. Então eu posso simplesmente fazer com que esse método receba o DB. Olha, para ficar até mais fácil. Esse método vai se chamar, o método que estava muito ruim o nome vai se chamar valida se pode registrar novas contas. E o que ele vai fazer?
ele vai fazer if recupera o número de registros passando o DB, o ano e o mês for maior do que 100, tá bem? Pronto. Eliminamos um método desnecessário e deixamos aí um nome bem mais bonito para uma regra de negócio. E agora aqui, na hora de atualizar a conta, na hora de criar a conta, o que eu preciso fazer? Chamar esse método. Fazendo o quê? Passando o banco de dados e o próprio contas a pagar request. Tá bem? E vamos ver aqui o que ele está dando de erro. É porque eu inverti a ordem dos parâmetros. Provavelmente não vai funcionar se inverter a ordem dos parâmetros. Vocês podem até tentar. Ah, Anderson, funcionaria de outro jeito. Funcionaria se eu fizesse assim, db igual db e contas a pagar e receber request igual a contas a pagar e receber request. Desse jeito funcionaria, porque eu inverti, mas eu disse quais são os nomes, tá bem? Vou até deixar assim para ficar de exemplo. Aqui, nesse valida se pode registrar novas contas, eu estou validando um número 100. E eu poderia simplesmente criar uma variável global dizendo quantidade permitida por mês. E aqui eu vou colocar 100. E vou diminuir essa quantidade para 5. E vamos ver o que vai acontecer. Quantidade permitida por mês. Tá? Teoricamente, isso de uma certa forma já funciona, né? Na prática é outra. Vamos ver se funciona. Como que nós vamos ver? Fazendo o que nós já sabemos fazer. Debugando. Depois nós vamos aos testes. E posso fechar esse monte de janela. Deixa eu ver quem foi que escreveu esse artigo. Muito obrigado, cara. Você foi muito importante para essa aula. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou criar um novo contas a pagar e receber, tá? Só que agora, quando eu for criar um novo contas a pagar e receber, ele pede qual que é a data de previsão, certo? Então, eu preciso agora informar a data de previsão. Ah, Anderson, eu não quero informar. Então, eu vou passar ao fornecedor. Aliás, já vou tentar submeter aqui. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele vai falar que a data de previsão ela é requerida. Então, você precisa informar. Não tem mais jeito de escapar dela. Tá bem? Então, eu vou falar aqui que a descrição é conta de teste, o valor são 100, o tipo a pagar, o fornecedor cliente, eu sei que eu posso mandar nulo e a previsão é dia 29. Vamos ver o que vai acontecer lá no nosso back-end, lá no nosso código. Então, ele chegou. Valida se pode registrar novas contas. Vamos ver. Então, ele recuperou o número de registros por mês, tá bom? Vamos lá, recupera o número de registros por mês. Vamos ver o que vai acontecer no método recupera número de registros por mês. O número recupera registros por mês vai retornar a quantidade de registros. Qual que é a quantidade de registros? 1. Qual foi o ano que ele passou? 2022. Qual foi o mês que ele passou? O mês 11. Só que agora tem um problema. Eu vou até parar o código. Nós tínhamos escrito esse método para extrair a data da baixa, mas não é a data da baixa que nós queremos considerar, e sim a data da previsão. Que lembra que nós falamos que depois que adicionássemos o data de previsão no nosso modelo, iríamos fazer a correção disso aqui. Então, bora que essa aula tá ficando gigante. Ai, ai. O pessoal subestima a regra de negócio, é só colocar um if. E bora lá. Então, vamos executar. Eu vou colocar um breakpoint direto no lugar que eu quero, tá? Eu quero só saber a quantidade de registros, tem que ter 4. Porque tem 4 registros no banco, não tem? Olha lá. 4 registros no banco. E aqui eu vou retornar. Como o número não foi maior que a quantidade, certo? Eu valido e continuo. Vamos lá. Rodei. E o que mais?
eu posso executar isso aqui de novo, conta teste 2, mandar rodar, e vamos ver o que aconteceu. Ele adicionou, porque tinha que ser um maior ou igual, tá? Então ele adicionou 6 contas para o mesmo mês. Então nós já sabemos que nossa lógica aqui está errada. Isso tem que ser um maior igual. Pronto. Só que agora, quando ele tentar adicionar de novo uma nova conta para esse mês, o que vai acontecer? Você não pode mais lançar contas para esse mês. E é isso que nós queríamos. Nós queríamos bloquear a pessoa de lançar contas, além de um número de contas, nós pensamos em 100 para o mesmo mês, tá bem?